Porque o livro de Esther foi aceito na Bíblia. As escrituras não dizem quem escreveu o livro de Esther. Alguns estudiosos atribuem isso a Esdras, mas as evidências parecem indicar que foi Mordecai. Ele estava em posição de saber em detalhes os eventos registrados na história. Tudo relacionado a ele e a Esther, o que os membros da família de Ramã estavam fazendo e, em particular, o que aconteceu no castelo de Suzã. Após se tornar primeiro-ministro do governo persa, ele deve ter tido acesso aos documentos oficiais mencionados no relato, assim como Daniel, Esdras e Neemias, que ocuparam cargos oficiais no governo persas em outros períodos e escreveram livros bíblicos sobre a relação dos judeus com aquela potência mundial. Mordecai foi a pessoa mais indicada para escrever o livro de Esther, com a bênção do Deus de Israel, Yahvé. O contexto histórico seria assim: o relato define o tempo dos eventos, o reinado de Assuero, que governou quando o Império Persa se estendia da Índia à Etiópia, incluía 127 províncias ou distritos jurisdicionais. Esses eventos, assim como a inclusão do livro por Edras no cânon bíblico, situam os eventos no tempo de um dos três reis seguintes, Dário I, o persa, Xerxes I e Artaxerxes Longimano. Entretanto, tanto Dário I quanto Artaxerxes Longimano são conhecidos por terem favorecido os judeus antes do 12º ano de seus respectivos reinados, o que não condiz com Assuero do livro, já que ele aparentemente não conhecia bem os judeus ou a religião e não estava disposto a favorecê-los. Portanto, acredita-se que o Assuero do livro de Esther seja de Xerxes I, filho do rei persa Dário o Grande. Essa interpretação se reflete nas notas e comentários de diversas versões bíblicas. O livro de Estés aparentemente conta com um reinado desde o rei a partir de sua corregência com seu pai Dário o Grande, como os primeiros eventos relatados no livro de Esther ocorrem no terceiro ano do seu reinado e o restante do relato continua até o fim do seu reinado. O livro deve abranger o período de 1493 antes da era cristã a 475 antes da era cristã. O livro de Esther foi escrito algum tempo depois do 12º ano de Xerxes e perto do fim do reinado de Xerxes, em 475 antes da era cristã. O estilo narrativo vivido sugere que a escritora foi uma testemunha ocular. Além disso, como o escritor parece ter tido acesso a documentos governamentais, Esther capítulo 10, versículo 2, é muito provável que o livro tenha sido escrito em Susa, uma cidade da província de Elão, que na época fazia parte da Pérsia. Além disso, o hebraico usado no qual aparecem palavras persas e caldeus se encaixa tanto na época quanto no local, na Pérsia, onde se acreditava que esse livro tenha sido escrito. Esdras pode ter levado o livro da Babilônia para Jerusalém em 468 antes da era cristã, pois fazia parte do cânone da Grande Sinagoga de Jerusalém antes de desaparecer por volta do ano 300 antes da era cristã. Autenticidade e canonicidade: há quem duvide da canonicidade do livro de Esther por não ser citado nem aludido nas escrituras gregas cristãs.
mas esta não é uma objeção conclusiva, pois as mesmas circunstâncias se aplicam a outros livros cuja canonicidade está bem estabelecida, por exemplo, Esdras e Eclesiastes. Melito de Sardes, Gregório de Nazianzano e Atanásio estão entre aqueles que omitiram de suas listas de livros canônicos. No entanto, Jerônimo, Agostinho, Orígenes referem-se ao livro pelo nome. Ele também aparece na coleção de Chester Beatty e em um códice provavelmente compilado na primeira metade do século III da era cristã, juntamente com os livros de Ezequiel e Daniel. Parece que sua autoridade nunca foi questionada nem pelos judeus nem pelos primeiros cristãos como um todo. Os judeus costumam colocá-lo em suas Bíblias junto com os hagiógrafos, os escritos entre Eclesiastes e Daniel. Os acréscimos apócrifos foram posteriormente inseridos no livro. Alguns estudiosos datam esses acréscimos por volta do ano 100 antes da era cristã, cerca de 300 anos após o estabelecimento do cânone tradicional das escrituras hebraicas. O livro de Esther é acusado de exagero, pois menciona um embate, menciona um banquete realizado durante o terceiro ano do reinado de Assuero, que durou 180 dias. Está lá em Esther, capítulo 1, versículo de 1 a 4. No entanto, alguns disseram que uma celebração tão longa poderia ter sido realizada para dar as boas-vindas aos numerosos funcionários de muitas províncias que, devido às suas obrigações, não poderiam estar lá por tanto tempo, nem todos de uma vez. Na verdade, o texto não diz que o banquete durou tanto tempo, mas assim que o rei exibiu as riquezas e a glória do seu reino por 180 dias. Um banquete é mencionado nos versículos 3 e 5 do primeiro capítulo. Talvez isso não se refira a 2 banquetes, mas sim ao banquete de 7 dias oferecido a todos os habitantes do castelo de Suzã, no final da grande assembleia, o mesmo do versículo 3. Comentários sobre como o livro não traz menção direta a Deus, alguns o acusam de ser uma obra profana. No entanto, o livro fala de jejum e de um grito de socorro por parte dos judeus, o que implica oração. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 3, capítulo 16, capítulo 4, Esther, capítulo 4, versículo 3, 16 e Esther, capítulo 9, versículo 31. Além disso, há indícios no livro de manipulação dos eventos por Deus, como a insônia do rei no momento oportuno, Esther capítulo 6, versículo 1, bem como uma possível alusão a Esther se tornando uma rainha por direção divina em Esther capítulo 4, versículo 14. Além disso, Mordecai era um adorador de Yahvé, como evidenciado por sua firme recusa em se curvar a Hamã, o inimigo de Deus que, como descendente de Agag, pode ter sido da linhagem real amalequita, Esther capítulo 3, versículo 1 a 6 e Êxodo capítulo 17, versículo 14. Evidências históricas e arqueológicas mostram descobertas históricas e arqueológicas que confirmam a autenticidade do livro de Esther. Alguns exemplos batem. Ele descreve com muita precisão como os persas honravam um homem. Está em Esther capítulo 6, versículo 8. Branco e azul ou violeta eram as cores reais persas. Em Esther 8:15 é dito que Mordecai usava vestes reais de tecido azul e linho, bem como um manto vermelho púrpura. Esther tomou seu lugar no palácio, no pátio
interno da casa do rei, em frente ao palácio real, enquanto o rei estava sentado em seu trono real no palácio real, em frente à entrada do palácio. E aconteceu que assim que o rei viu a rainha Esther em pé no pátio, ele alcançou graça em seus olhos. Esther capítulo 5, versículo 1 e 2. Escavações revelaram que a descrição é precisa em todos os detalhes. Um corredor levava da casa das mulheres ao pátio interno e a sala do trono ou câmara do palácio ficava do outro lado do pátio. O trono ficava no fundo da sala, bem como no centro, e desta posição o rei podia olhar por cima da cortina e ver a rainha aguardando uma audiência. Outros detalhes no livro mostram que o escritor conhecia muito bem o palácio. Por todas essas razões, as objeções levantadas quanto à historicidade e à exatidão dos hábitos e costumes persas são infundadas. Uma prova clara da autenticidade do livro é a festa do Purim, ou Lot, um festival ainda celebrado pelos judeus hoje. Nessa ocasião, o livro de Esther inteiro é lido nas sinagogas. Uma inscrição cuneiforme encontrada em Borsippa menciona um oficial persa chamado Marduká, ou Mordecai, que esteve em Susa no final do reinado de Dário I ou no início do reinado de Xerxes I. O livro de Esther se harmoniza completamente com o restante das escrituras e complementa os relatos de Esdras e Neemias ao explicar o que aconteceu ao povo exilado de Deus na Pérsia. Assim como o restante das escrituras, foi escrito para fortalecer, confortar e instruir os servos de Deus. Isso é o que diz a Bíblia. E alguns estudiosos, nem todos, corroboram com essa teologia, com essa exegese. Um grande abraço, tchau.